Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje eu trouxe para vocês uma receita de pão sem glúten, super fácil, rápido e econômico de se fazer, tá? Mas antes quero pedir a você que deixe o seu like aqui no nosso canal, compartilhe em suas redes sociais e se você ainda não é inscrito, se inscreva para nos apoiar. Agora nós vamos aos ingredientes dessa receita. Vamos precisar de ovos, de farinha de arroz, você pode bater o arroz que você tiver em casa no seu liquidificador. E vamos precisar também de polvilho doce ou polvilho azedo, açúcar e fermento instantâneo para pão. Vamos precisar também de goma xantana, pessoal. A goma xantana é muito essencial na receita sem glúten, porque é ela que vai dar toda a elasticidade, maciez a essa receita. Vamos utilizar também óleo. Eu estou utilizando óleo de girassol, água morna e sal. Estou usando a medida de meia colher de chá de sal, que é igual a 2,5 gramas de sal. É a mesma medida que eu estou usando para a goma xantana. Para essa receita nós vamos precisar de uma batedeira. Você pode usar a batedeira planetária ou manual, a que você tiver na sua casa. Ou até mesmo utilizar uma colher, né? Fazer isso com sua mão. Vai demorar um pouco mais, vai dar um pouco mais de trabalho. Aqui nós temos a nossa batedeira. Nessa batedeira eu vou utilizar essa raquete. A raquete ela bate massa leve. Você também pode utilizar esse batedor, tá? Porque a massa não fica uma massa pesada. Vocês vão ver que no início eu utilizei a raquete, mas depois eu vi que com o batedor fica muito mais rápido, tá? E fica mais eficiente. Por isso que eu troquei. Aqui eu tô adicionando todos os ingredientes secos dessa receita. Vou misturar todos eles e vou mexer bem, tá? Para depois eu ligar a minha batedeira. Você também pode fazer todo esse processo à mão, mas vai dar um pouco mais de trabalho, porque a massa ela precisa ficar bem lisinha. Gente, outra dica, use a goma xantana exatamente a quantidade que está descrito na receita. Se você utilizar a goma xantana demais, a sua receita vai ficar muito elástica, vai ficar parecendo uma borracha. Agora vocês podem ver aqui que eu estou trocando, tá? Eu estou usando o batedor, porque com esse vai ser bem melhor para bater a nossa massa. E eu vou bater durante 3 minutinhos. Em temperatura não, gente, em velocidade média durante 3 minutos. A nossa massa tá prontinha. Olha que linda que fica, gente. Ela fica uma massa super, assim, mole, tá? Agora aqui eu tenho uma forma. Eu medi essa forma somente na parte de dentro, tá? Eu medi ela e me deu 24 centímetros de comprimento. Aí onde eu tô mostrando para vocês. Exatamente 24 centímetros. E a altura dessa forma é de 7 centímetros de altura. Então, assim, essa forma é ideal para poder a gente colocar a quantidade dessa massa de pão. Nós vamos untar com um pouquinho de óleo. Não necessita usar nenhum tipo de farinha. Lembre que você tem que deixar o seu forno pré-aquecido, no mínimo por 5 a 10 minutos a 180 graus.
Aí está pronto. Vamos dar uma batidinha assim bem de leve, tá? Para acomodar toda a massa na nossa forma. Vamos cobrir com um papel alumínio por cima. E aqui em casa eu coloco uma mantazinha ou um pano de prato por cima para ficar bem quentinho, tá? E aqui em casa eu vou deixar subindo por mais ou menos 1 hora, que é o tempo ideal. Aqui está o nosso pão. Gente, ele ficou subindo exatamente por 1 hora. Aqui em casa tá muito frio mesmo. Então eu deixei o meu pão perto de uma estufa a lenha que nós temos aqui. Cobri ele com esse papel alumínio e joguei não somente um pano de prato por cima, tá? Eu coloquei por cima dele uma manta bem quentinha. Olha, esse pão ele fica super delicado. Você tem que pegar nessa forma com muito cuidado, tá? Não pode golpear de forma nenhuma, porque senão esse pão ele murcha. Então, na hora que você for colocá-lo ao forno, deve colocar com toda a delicadeza do mundo, porque qualquer golpe forte faz esse pão murchar. Bem, pessoal, aqui está. Eu deixei o meu pão 20 minutos no meu forno. Você viu que ele está todo douradinho, tá? Para saber se o seu pão está assado, você verifica se ele está dourado e faz também o teste do palito. Espeta o palito nele. Ele vai sair 99,9% seco. Então, o seu pão está ótimo, está no ponto. Agora é que eu vou colocar o meu pão, tá? Ele tá ainda um pouquinho quente, gente. Mas eu ainda consegui soltar ele das laterais com uma faca. Mas vocês vão ver que eu não consegui soltá-lo do fundo, porque ele tá bem pegado, porque o fundo tá muito quente ainda. Mas então eu vou deixar assim, esfriando por mais um tempo, porque eu quero soltar esse pão assim da forma, de uma forma que ele saia perfeito, porque se eu tirá-lo agora do jeito que ele tá quente, ele vai arrebentar todo e não vai ficar muito bonito, né? Então eu deixei ele esfriando por algum tempo. Agora eu vou tentar soltá-lo do fundo. As laterais já estão bem soltas. Agora eu vou trabalhar aqui com muita paciência para soltá-lo. Tem que ter paciência, né? Quando a gente quer comer algo bonito e gostoso, tem que ter um pouquinho de paciência. Porque não adianta você comer algo gostoso, mas que tá feio, né? Porque a aparência conta muito. Agora eu tô passando o meu pão para esse prato. Ele tá bem bonito, veja, soltou bem do fundo. Ainda tá um pouquinho quente. Eu vou deixar esfriá-lo um pouco para que eu possa cortá-lo. Bem, pessoal, eu quero deixar uma dica com vocês, tá? Uma dica muito importante. Todo pão feito sem glúten, ele perde a umidade muito rápida, porque não contém glúten. Então, assim, com um dia, no máximo 2 dias, ele vai perder toda a umidade dele e vai ficar seco. O que eu recomendo é o seguinte: esse pão, ele dura até 3 meses congelado. Se você vê que não é capaz de consumir todo esse pão em menos de 2 dias, você pode cortá-lo em fatias individuais, envolvê-lo em um papel filme ou um papel alumínio, tá? Colocar em um saco plástico e levar para o seu congelador. No dia que você quiser consumir, você tire do seu congelador a porção desejada, deixe do lado de fora da geladeira, tire ele do papel onde ele foi envolvido e deixe aí, da noite para o dia. No outro dia ele vai estar pronto, perfeito para consumir, como se você tivesse feito naquele dia, tá? Essa é a dica que eu deixo para vocês sobre o pão sem glúten. Agora nós vamos cortar essa delícia de pão para ver como ele ficou. Gente, o pão está super macio, fofinho, úmido, uma verdadeira delícia. Vocês vão amar esse pão, gente. Olha a maciez desse pão. Então, pessoal, como eu já havia dito para vocês anteriormente, esse pão fica muito bom mesmo, viu? Vocês vão fazer e não irão se arrepender. Agora eu vou cortar aqui em vários pedaços, vou aproveitar e vou congelar alguns para eu poder consumir depois. Uma outra dica muito essencial: não utilizem goma xantana além do que é recomendado na receita, porque senão o seu pão vai virar uma borracha e eu não quero que isso aconteça, não é verdade?
Agora nós vamos à nossa porção da sabedoria de hoje. Está no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17 ao 20, que diz assim: O Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém? Que essa possa ser a nossa esperança. A esperança da volta de Jesus Cristo. Quero agradecer a cada um de vocês que assistiram o nosso vídeo até o final. Um forte abraço, que Deus possa abençoá-los.